Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos dar sequência à nossa leitura do livro de Gênesis, do versículo 24, onde nós paramos, e terminar esse capítulo 1 de Gênesis, em nome de Jesus. Nos diz a palavra de Deus: e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que venho, eis que tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, voltamos a essa temática, que as nossas abordagens, elas não são versículos por versículos, elas não é para estar aqui com curiosidade bíblica, muito menos estar criando uma situação de debate, não é? Que não nos leva a lugar nenhum. A ideia da abordagem é pontuar princípios que são fundamentais para a nossa vivência, para a nossa regra de fé e prática. E neste capítulo 1 de Gênesis, que nós temos uma narrativa sobre o início de todas as coisas, diga-se de passagem que Gênesis significa início, princípio de todas as coisas. Nós temos aqui o fato de que Deus criou e pronto. Volto a dizer, não estou aqui para estar confabulando, conjecturando, nem estar alimentando ou dando mídia ou fomentando filosofias, crenças, discussões teológicas que não nos levarão a lugar nenhum. Não é? O fato é, quem crê, crê, quem não crê, é o problema de quem não crê. E nós cremos que Deus criou as coisas que não existiam e elas passaram a existir. Eu não vou estar aqui levantando uma argumentação para refutar a teoria da evolução, o Big Bang, né? Eu vou estar fomentando isso de forma alguma. Isso é invencionice de incrédulo, de ateu. A Bíblia diz que Ele criou o céu e a terra, né? E João diz no seu Evangelho que Ele, vamos ver, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, que Ele, louvado seja Deus,
criou todas as coisas e que sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Em outro momento, o escritor aos Hebreus diz que ele trouxe as coisas que não existiam à existência. E acabou. Tem que estar discutindo outra teoria, não, de fulano, de beltrano, de ciclano. Quem é fulano, beltrano, ciclano na fila do pão? Diante de Deus, diante da Bíblia? Ninguém. Não é? Então está perdendo tempo, indo atrás de subsídio para contra-argumentar com esse pessoal, é perda de tempo. Quem não crê, não crê. Quem não crê, não crê. Se você não crê, eu não vou poder fazer nada. Se você crê, acabou a discussão. É isso e pronto. É isso e pronto. Não é? Que Deus trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele criou tudo. Ele criou tudo. E ele estabeleceu o princípio de que cada coisa criada se reproduzisse. Cada coisa criada se reproduzisse. Se a gente fala da evolução a partir de um produto já existente, como por exemplo, a gente nasce bebê, a gente primeiro é um gameta masculino, a gente é um gameta, né? É a junção do gameta masculino e do gameta feminino, do espermatozoide e do óvulo. E aí, a gente, quando esses gametas se fundem, aí nós somos um ovocito, e depois do ovocito nós somos um embrião, e aí nós nos tornamos um feto, e aí vai se formando feto, e a princípio é bem feinho, né? Aí a gente acaba se tornando uma criança, um bebê, no ventre da mulher. Aí a gente sai do ventre da mulher, que é a porta de acesso ao mundo. A gente nasce criança, bebê, aí a gente vai crescendo, até tornar-se essa pessoa adulta que nós somos, essa pessoa crescida que nós somos. Então nós evoluímos neste sentido. Né? Mas aí, para quebrar o gelo, vou me lembrar da piada de um rapaz que contou que a filha dele chegou em casa: painho, de onde que nós viemos? Aí o pai responde: nós fomos criados por Deus, nós fomos feitos do barro, e Deus soprou nas narinas do homem, e o homem tornou-se alma vivente. Pai, mas a manhã diz que a gente veio do macaco. É a piada. Aí o rapaz diz: a sua família, a família da sua mãe é outra coisa. É uma piada isso, né? Você. Aí, se a pessoa quer crer que veio do macaco, aí é problema de quem veio do macaco, né? Estou aqui para estar contra-argumentando isso, não. Pastor, mas o senhor não disse que ia estar refutando doutrinas teológicas que são heréticas? Aí já é outro departamento. Mas também não vou estar detalhando essas coisas. Só vou estar dizendo que está errado e mostrando que é certo, e tchau. Só vou estar dizendo que está errado e mostrando que é certo. Como eu já disse, por exemplo, aqui, né, que a teologia da Trindade, por conta do façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus não estava falando com outros deuses. A expressão em hebraica Elohim, Elion,
uma no plural, outra no singular, não é referência a uma duplicidade de personalidade. Se refere à mesma pessoa, ao mesmo significado, mesmo estando uma no plural, outra no singular, mas é focada em um sentido único, tem a mesma interpretação. É disso que eu estou falando, né? Porque, e volto a dizer, a gente vai estar detectando essas verdades, esses valores, esses princípios, a partir da contextualização bíblica, e quando se referir a Deus, vamos estar pontuando o caráter de Deus, a personalidade divina que a gente conhece. Por exemplo, eu pergunto a você que está me assistindo agora no YouTube e no Instagram e no Facebook, quantos Deus de verdade existe? Existe quantos Deus de verdade? 1, 2 ou 3? Me respondem aí. Eu queria que você me respondesse. A partir da sua resposta, eu vou continuar com a minha fala. Se ninguém responder, eu não vou continuar. Então, rapidinho me responde. Quantos Deus de verdade existe? 1, 2 ou 3? A nossa fé. Então, me respondam assim. Ou 1, ou 2 ou 3, ou me respondam. A nossa fé, ela é monoteísta ou ela é politeísta? A gente aprende no ABCW, né, como dizem os mais antigos de que eu também sou antigo, só tenho 55 anos. Mas a gente aprende lá na alfabetização que monoteísmo significa crença em um só Deus. Politeísmo, crença em vários deuses. A nossa fé, ela é monoteísta ou ela é politeísta? Me respondam. O irmão Daniel Paz está dizendo que só existe um Deus. Muito bem. Alguém discorda do irmão Daniel Paz? No Instagram, alguém discorda do irmão Daniel Paz? A irmã Cláudia está dizendo um. Mas também haja disposição, irmã Cláudia. Não dá nem para escrever um Deus. Agora, quando for escrever Deus, bota a letra maiúscula, pessoal, pelo amor de Deus, bota a letra maiúscula. Pronto, a irmã Cláudia está dizendo que somos monoteístas. Deixa eu ver se no Facebook Elias José responde alguma coisa. Não, ninguém no Facebook está respondendo. Mas também só Cláudia respondeu e só Daniel Paz respondeu. Acho que os outros devem ter dúvidas, né? Quantos deuses de verdade existe. E se a nossa fé ela é monoteísta ou politeísta. Eu nem costumo interagir na administração, mas agora eu estou querendo que você me responda. A partir das duas respostas que eu já tive, eu vou continuar. Mas eu queria que você pensasse, existe quantos deuses de verdade? Ou deuses de verdade? 1, 2 ou 3? A nossa fé, ela é monoteísta ou é politeísta? Politeísmo é crença em vários deuses. Monoteísmo é crença em um único Deus. Agora, essas terminologias ou essas nomenclaturas, teologicamente elas se confundem porque, por exemplo, existe uma corrente teológica chamada unicismo. Unicismo, que aparentemente seria uma coisa bacana, o de único, né? Mas o unicismo, ele tem umas argumentações que divergem do conjunto, né? da crença, não vou nem falar assim, divergem do contexto bíblico em sua conjuntura. O unicismo. Por exemplo, o grupo Voz da Verdade é unicista. Né? O grupo Voz da Verdade é unicista. E eu não estou falando de unicismo, estou falando de monoteísmo. Crença em um só Deus. O que supostamente no unicismo seria crença em um só Deus. Mas o unicismo
no desenvolvimento da sua racionalidade, se contradiz. Aí eu não posso me nomear unicista. Eu sou monoteísta. Eu creio que existe um só Deus. Muito bem, irmã Cláudia, muito bem, irmão Daniel Paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por quê? Porque eu pontuo isso e faço questão para dizer que a teologia da Trindade, ela, infelizmente, não tem fundamento bíblico. A partir do lema de que são três pessoas distintas e que se concordam e que, por exemplo, vou aproveitar os meus participantes aqui, os que interagiram agora. É como se eu, irmã Cláudia, irmão Daniel Paz, eu sou eu, Cláudia é Cláudia, Daniel Paz é Daniel Paz, mas de repente a gente em tudo concordasse. Vamos fazer isso, todo mundo concordasse. Vamos fazer aquilo outro, todos os três concordassem. Vamos, aí a teologia da Trindade, ela divide a personalidade divina em três pessoas, dizendo que Deus é um, Jesus é outro e o Espírito Santo é outro ser. E não é. E não é. O Espírito Santo, a terminologia santo, o sufixo santo, é o indicativo da ação do Espírito. Jesus significa Salvador. Deus não é nome próprio, Deus é título de grandeza, de soberania. Israel chama ele de Pai, como nós o chamamos de Pai, porque é a essência, Espírito. Só que no Velho Testamento, Deus se manifesta de diversas maneiras e cada manifesto divino recebe um nome. Jireh, Rafá, Elohim, Sabaote, Tzidkenu, Miskadinsky. E é muito fácil entender isso, porque quando você lê o Novo Testamento sobre o Espírito Santo e as suas manifestações, Paulo diz: são espíritos diferentes? Não, não são espíritos diferentes. É o mesmo espírito. Não é uma questão de unidade no sentido, Daniel Paz, de conformidade. É unidade no sentido de ser único mesmo. Muito bem, unidade de único mesmo. Não é que sejam três pessoas que de repente se formam uma, como, por exemplo, em um casamento deveria ser, porque no casamento deveria ser assim. O homem se junta à mulher, a mulher se junta ao homem, a Bíblia diz que se tornam dois em uma só carne. A divindade não é três em um só espírito, não é três, nunca foi. Entende, Daniel? Então não é unidade, os três concordando, não. É unidade e unidade, um mesmo só, um ser só, com manifestações diferentes. Por exemplo, você é caminhoneiro, você é compositor e você é intérprete. São três Daniéis? Não, é você só. Eu, modéstia à parte, sou técnico de enfermagem, sou bombeiro civil, sou condutor de ambulância. São três Amaro, fora as outras funções. Sou eu só. A Cláudia é mãe, é filha, é tia. São três Cláudias, me referindo a vocês que estão participando. Não, é só ela. Ela é muita coisa assim. Entende? Então não são três pessoas, é uma pessoa só, com funções diferentes. Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é Senhor. Não é? Mas este Pai é amigo da gente. Este Pai assume forma humana, conforme João diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O unigênito é único.
Porque Jesus, que é Deus em carne, é o Emanuel, é Deus em forma humana. Isso é único. Não existe outro. Para melhor entender essas manifestações divinas, eu recebi a inspiração de Deus de, por exemplo, chamar sua atenção para o H2O, que é a fórmula química da água. A água, você tem ela em 3 estados. Quais são os 3 estados da água? Vamos ver se essa turma é boa mesmo de ciência agora. Vamos ver se a turma é boa. Quais são os 3 estados da água? Hoje está muito interativa a abordagem. Quais são os 3 estados da água? Eu só vou continuar se alguém me responder. Hoje eu estou muito provocador, né? Já perguntei o que significa politeísmo, se existe mais de 1 ou 2 ou 3 Deus verdadeiro. Agora, quais são os 3 estados da água? A irmã Cláudia, afiada, já responde aqui: sólido, líquido e gasoso. Muito bem. Agora eu já dei a fila, aí o restante vai responder pela resposta da irmã Cláudia. Vocês precisam ser mais ágeis, varões. Não era para eu ter dito a resposta da Cláudia, né? A não ser que quem já tivesse no Instagram visse. A Daniel já respondeu. Mas eu disse responder diferente. Líquido, sólido, líquido, gasoso e sólido. Tá bom, Daniel. Tá bom, vou te dar a nota 10 também. Vou te reprovar por causa disso, não. Eu acho que é por causa do retorno aqui para mim, né? Que o Instagram é rápido. Mas no YouTube é o delay, né? Então, de repente, ele respondeu rápido também. Muito bem. A água tem o seu estado sólido, líquido e gasoso. A água, o líquido. Aí você pega essa mesma água, leve ela em um recipiente a um congelamento. A água líquida, ela vai solidificar, vai se transformar em gelo. Gelo, beleza. Pegue depois este gelo e bote em um recipiente e leve ao fogo. Leve ao fogo. Você vai, quando ferver, o gelo vai derreter, vai se transformar em água. E se você não apagar o fogo, a fervura, aliás, enquanto a água estiver fervendo, você vai ver a fumaça saindo. E se você botar uma tampa, a tampa vai suar. Ou seja, aquela água que está embaixo vai subir em forma de vapor. Esse vapor, essa fumaça, é o gasoso. É uma água diferente? Não, é a mesma água. É a mesma água. Que ficou agora, que subiu em forma de vapor e se instalou na tampa. Se você não botar a tampa, vai evaporar e vai sumir. É a mesma água. Quero dizer-lhes que Deus se manifesta de diversas formas. São deuses diferentes? Não. É o mesmo Deus. Só que cada nome de Deus no Velho Testamento tem um significado do seu manifesto. Jesus é o manifesto visível de Deus. Jesus é a forma de Deus em homem, em ser humano. Jesus não é uma segunda pessoa divina. Jesus é Deus em forma humana. Aleluia. É por isso que no seu nome há poder. É por isso que os demônios tremem diante dele. É por isso que a força da natureza se submete. Tudo se submete ao nome de Jesus. Não há outro nome dado em cima no céu nem embaixo na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Porque Jesus Cristo, senhoras e senhores, é Deus. E João diz que ele criou todas as coisas. Observe que João faz questão de dizer que quem criou foi Jesus Cristo. E que sem ele, nada do que foi feito se teria sido feito. Aleluia. É por isso que Jesus deve ser reverenciado, adorado, venerado. Só Jesus. O Espírito Santo é Deus.
a terminologia santo, porque ele também é chamado de Espírito de Cristo, Espírito da verdade, Espírito da glória, o Paráclito, que é o Consolador, o Espírito da verdade, porque nos guia na verdade, o Paráclito, porque nos consola. Santo, por que a terminologia santo? Porque Deus, se relacionando com nós, pecadores, ele se despoja, isso é forte, da sua justiça e se reveste de graça. Porque do contrário, nós seríamos consumidos. Porque Deus é santo. Deus é santo e Abacuque diz que ele não contempla a vexação. Deus não contempla o pecado. Então, para poder nos alcançar, Deus se desfaz da sua justiça. Entende? É como se Deus fosse uma pessoa alta e se abaixasse para falar com uma criança. Isso é equidade. Isso é empatia. Isso é longanimidade. Isso é benignidade. Isso é misericórdia. Isto é graça. Aleluia. 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 É Deus operando no ser humano, trazendo-o à pureza. Espírito Santo, é Deus atuando no ser humano, trazendo-o à pureza. E Deus age em nós, fazendo com que nós nos orientemos sobre o que é pecado, para que nos abstenhamos, nos afastemos, deixemos, porque santificar-se é afastar-se do pecado. Ser santo não é ser perfeito, ser santo é estar neste processo, no caso da gente, de afastamento do pecado. Deus é santo porque em Deus não há mácula, em Deus não há erro, em Deus não há pecado. Em nós há pecado. Então Deus se relaciona conosco dizendo, se afasta do pecado. E uma vez envolvidos com o pecado, Deus nos leva à confissão para que nós recebamos o seu perdão e sejamos purificados. E aí nós somos purificados por prevenção e somos santificados por remediação. Por isso que os únicos elementos que proporcionam santificação ao ser humano é a palavra de Deus e o sangue de Jesus. E pronto. E pronto. Não tem campanha, não tem corrente, não tem jejum, não tem nada, novena, nada que nos purifique do pecado, a não ser o sangue de Jesus, e que nos mantém distante do pecado, como nos mantém a palavra de Deus, que nos ensina o que é certo e errado. Louvado seja o nome do Senhor. Depois da criação, produto da criatividade divina, trazido à existência pela palavra do seu poder, Deus resolve criar o ser humano. O façamos o homem à nossa imagem e semelhança, volta a dizer. Não é Deus falando com outro Deus, nem muito menos Deus falando com outro anjo, ou com os anjos. Até porque os anjos, nós não temos nada de anjo. Não é? Os anjos são seres assexuados. Os anjos, eles até podem se manifestar de forma visível. Não é? Mas são seres celestiais. Não tem estrutura que nós humanos temos. Não é? Então Deus não estava dizendo para os anjos, vamos fazer os homens. Os anjos não tiveram nem participação na criação do ser humano. Mas volto a dizer, a linguagem plural, porque segue, além de seguir uma ordem gramatical, Deus não está falando com outra divindade.
Você já se viu, por exemplo, falando com você mesmo? Ou você nunca se viu falando com você mesmo? Pronto. Então, se você já teve essa experiência de falar com você mesmo, você já vai entender melhor essa linguagem aqui. E volto a dizer, se você quer questionar e crer que Deus falou com o fulano, Beltrano, Ciclano para fazer o ser humano, é uma opção sua. Só que você vai, ao longo do desenrolar bíblico, se desentender quando você chega à conclusão que Deus é único, que a fé cristã é monoteísta. Pronto, para que está discutindo isso? Hã? Louvado seja o nome do Senhor. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, porque nós agora, veja que Deus de repente já tinha em mente, porque Deus é presciente, Deus já tinha em mente, né, a sua encarnação. Não estou falando de reencarnação. Reencarnação é uma doutrina que não é bíblica. Nem existe isso. Porque o homem está destinado a morrer uma só vez e vem depois disso o juízo. Então, reencarnação é carta fora do baralho. Estou falando do verbo se fazer carne. Deus já estava nos seus planos, porque ele sabia que o homem ia. Aí as pessoas perguntam: pastor, se o homem não pecasse, pastor, porque Deus sabia como pecar e porque isso, aquilo, outro. Volto a dizer, não vou estar aqui inventando coisas, vou me limitar ao que a Bíblia me limita, porque as coisas reveladas são para os homens, as ocultas são para Deus. Quem quiser saber disso, se esforce para ir morar no céu e lá você tira essas dúvidas com Jeová. Porque se a Bíblia não diz, quem sou eu para inventar? Quem sou eu para ficar pensando, elaborando? Vou estar dando passos para criar uma heresia. Por isso que eu digo aos pregadores, cuidado com essas conjecturas, porque você pode estar dando margem para uma heresia. Pode estar dando margem para heresia. Nós somos a imagem e a sua semelhança, porque nós somos seres viventes. E tchau. Nós raciocinamos, nós temos vontade própria, nós temos poder de decisão, nós temos o poder de criatividade, o homem cria muita coisa. Enfim, nós somos um reflexo da natureza divina no que tange a esse potencial existencial. Porque Deus não tem corpo, ressalva, Deus é espírito. João 4:24. Lucas 24:39, disse Jesus: o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho, quando ele ressuscita. Aí, sim, pastor, o senhor disse que Jesus é Deus em forma humana? Sim, Deus se fez homem, mas Deus é espírito, e até ele assumir forma humana, ele não tinha corpo. Quando ele cria um corpo para ele habitar, Hebreus capítulo 10, eis que corpo venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele cria um corpo para habitar nele, para executar o plano salvífico da raça humana. E aí o escritor aos Hebreus diz que em Jesus Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas Deus, como espírito, ele não tem forma. É espírito, não tem carne nem osso. Até que o verbo se faz carne. E aí nós temos agora a imagem de Deus, que é Jesus. Numa condição humana. Só que, na sua essência, a sua imagem
é indescritível. Quando Jesus, por exemplo, se transfigura no Monte das Oliveiras, os discípulos não conseguem olhar para ele, não conseguem enxergar, porque o seu rosto está brilhando como o sol em pleno meio-dia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aí pintam aí uma pessoa com olho verde, outro azul, barbinha, cabelo comprido, magrinho, lelê, lá. Se faz a imagem de Deus, de Jesus, né? Que só viu quem esteve na época humanamente com ele. E pronto. Então ficar correndo atrás disso não vai chegar a lugar nenhum, não vai ajudar em nada, vai gerar ceticismo, incredulidade. É bom ser ateu que diz a Bíblia. E para ser ateu que diz a Bíblia, você precisa se contextualizar na história bíblica, nos registros bíblicos. Amém? Por exemplo, desenham um cara atraente. Os personagens que o pessoal contrata para figurar Jesus é um pessoal bonito. Aquele cara do filme que Mel Gibson fez mesmo, o cara é bonito. Eu já assisti outros filmes com aquele cara que eu gosto dele como ator. Eu assisti com ele já poxa, esqueci agora. O Conde de... vou esquecer agora. Eita, o Conde de Monte Cristo. Assista esse filme é bom, com ele, aquele ator que faz o Paixão de Cristo de Mel Gibson, que foi o que escreveu lá o roteiro. É bonito. E tem outros personagens aí que... Não esses que agora estão lá indo para o sertão de Pernambuco, lá para Jerusalém. Esses aí são fraquinhos demais. Fraquinho. São atores bons, mas fraquinho. Aqueles personagens mais tradicionais, eu gosto mais deles. Fica bonito. Só que, quando a gente vai para a Bíblia, Jesus parecia com o pastor Amaro. Está vendo que Jesus era feio, pastor? Não estou dizendo isso. Mas Isaías diz que nele não havia nada que o atraíssemos. Nele não havia, né? Isaías diz que ele era... Vamos lá. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Diz Isaías fazendo uma descrição da aparência de Jesus. Aleluia. Diz que ele capítulo 53 de Isaías, verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. Está aqui. Qual é a formosura que eu tenho? Nenhum. Não sei porque vocês ficam me assistindo. É porque por causa da palavra, né? Por causa da minha... Beleza. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o desprezado, o mais indigno entre os homens. Entende? Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então Jesus, humanamente falando, não era essa pessoa, tipo, de você ficar olhando envidrado dele assim. Pô, que cara bonito. Meio irmão para aí. O que fazia as pessoas focarem em Jesus, aleluia, era que quando ele falava, disseram os discípulos, o coração ardia. E quando ele argumentava, esse menino fala com autoridade, ninguém pode se contrapor a esse menino, porque ele fala como quem tem autoridade. Aleluia. O que impactava as pessoas era a sua simplicidade. O que impactava as pessoas
era o ver. Levanta e anda. Quero ser curado. Ô glória! Chega a dar vontade de falar línguas estranhas agora. O que impressionava as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, era a sua mansidão, mas também a sua indignidade. Bando de ladrão e salteadores, desapareçam daqui, porque vocês transformaram a casa do meu pai de oração em covil de ladrões. A turma, o cabo tá abusado. Esse agora não sai não. Aleluia. Oh, glória a Deus. É isso mesmo, meu irmão Daniel. Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Era isso que faziam as pessoas tremer diante de Jesus. Quem é que vocês estão buscando? É você que a gente veio buscar. É você, Jesus? Sou eu. Buf, cai no chão. Se levanta para cair de novo. É Jesus. Sou eu. Buf, cai de novo. É isso que impressionava as pessoas. Foi o que impressionou os discípulos. Mestre, mestre, não te dá que pereçamos? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou com vontade de falar línguas estranhas aqui, estou falando por dentro. Aleluia. Não se dá que pereçamos? Jesus estava na polpa do barco do... Homem de pouca fé. Vento. Para aí, meu filho. Pare. Mar, aqui. A simplicidade. Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Foram essas coisas que impressionavam Jesus. Hã? Aleluia. Mas a aparência dele era assim, estilo Amaro Corrêa. Não havia nada que o tornasse desejável, era sem formosura. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Bem, já cheguei ao momento de parar. E eu espero que o que você tem escutado seja além da minha fala. Tá? Espero que você absorva isso que foi abordado hoje, para que a sua relação com Jesus seja mais intensa. Para que a sua veneração a Jesus seja mais intensa. Aleluia. Para que você se curve mais a Jesus Cristo, porque, por bem ou por mal, vai chegar o dia em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, e o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.